Eu tava pensando. Eu acho que a autoestima ela é uma construção que leva bastante tempo. Eu vou dar uma ajeitada nisso aqui enquanto eu falo. Eu tive um insight esses dias na terapia que ele foi tão forte que eu fiquei tão chocada, sabe? Vou tirar essas roupas aqui porque eu vou tirar a roupa pra lavar. E aí, não, esse quarto ele não vai ficar assim, tá? Só pra relembrar que estamos em processo, a gente se mudou tem pouco tempo, estamos ainda comprando as coisas pra deixar jeitoso. Mas enfim, tava pensando. Teve um tempo que a minha autoestima acho que virou uma coisa tão zoneada, sabe? Que eu não tinha percebido. É, eu acho que eu não tinha entendido o quanto teve um tempo da minha vida que a minha autoestima ficou abalada, sabe? E como isso estragou muito um dos relacionamentos que eu tive. E tudo bem, poderia ter acabado por outros motivos, mas eu não tinha entendido o quanto o fim de uma das relações teve a ver com o balanço que sofreu minha autoestima. Negócio que eu tava usando pra gravar o caos. Tá, mas eu nem sou muito boa nisso de fazer coisa e ir falando e conseguir organizar meus pensamentos. Minha família, simples, meu pai do interior, né? Minha mãe, tipo, de uma situação também muito simples. Mas eles sempre se esforçaram para me colocar numa escola particular e numa escola adventista. E adventista é um povo que valoriza muito música, muito. Eu até tentei uma época que eu queria fazer aula de violino, mas eu era ruim, e aí era caro, e era muito difícil para os meus pais, e eles tinham que me levar e voltar, enfim, isso daí não deu certo. Mas quero deixar registrado que já tinha sido um sonho meu. Vamos pular agora para quando eu já estava bem mais velha, que eu já estava na faculdade. Aí eu fui num aniversário de alguém lá que o meu namorado conhecia. Só que pensa, eu era uma estudante de psicologia sem nenhuma experiência em porra nenhuma. Eu nunca tinha viajado para fora do Brasil. Se tinha, tinha viajado para o Uruguai, que era pertinho de casa. Então, né, lá de Porto Alegre, a gente ia de carro até o Uruguai. Até a fronteira ali, sabe? Mas era o máximo que eu já tinha viajado. E aí, quando eu cheguei na faculdade, todo mundo conhecia de música. Só que lá no sul, eu costumo dizer que a gente é muito bairrista. Então, a gente só ouvia música sertanejo ou música ou música gauchesca nossa mesmo. E aí, quando minha família virou religiosa e tal, quando todo mundo aderiu ao adventismo, só a música da igreja também. E eu cheguei na faculdade e todo mundo ouvia um monte de gente diferente, um monte de coisa bacana, um monte de MPB, Zé Cabaleiro. Quem é Zé Cabaleiro? Gente, eu não fazia ideia de quem era nada. Até hoje é difícil pra mim, porque eu cresci meio escanteada do mundo, sabe? Tá, daí pula pra esse momento em que, né, jovem ali, meio pro final da faculdade, e sem experiência nenhuma de nada, e sem saber música de nada, eu comecei a me relacionar com um cara que ele tocava tuba. Tuba, entre outras coisas, tá? Musicista lá, músico da igreja, e que tinha uma relação toda dele com os instrumentos, com a igreja, né? Ele tocava na orquestra. E aí a gente chega num aniversário, eu acho que de um pessoal da empresa. E eu lá tímida, né? Ansiedade social batendo aqui. E aí chegou um cara, tipo assim, ah, mas tu toca algum instrumento? Eu não lembro direito qual que era o assunto, tá? Mas eles deviam estar falando alguma coisa sobre isso. Mas tu toca algum instrumento, né? Não, não toco. Nossa, mas nem violão? Nem violão. Mas pelo menos ler partitura tu sabe. Não, não sei. Mas pelo menos do trabalho dele tu entende. Não, também não entendo. Bah, eu lembro que esse dia eu saí de lá me sentindo assim. Eu ainda não tinha digerido tudo que aquilo tinha feito comigo, porque numa outra saída com uma galera que eram uns amigos dele aí da orquestra, sentaram do meu lado e aí todo mundo comentando, e eu ali, tipo, sentada pra trás, sem nenhuma noção do que estava acontecendo. Porque era um grupo que eu não conhecia, com pessoas que eu nunca tinha conversado, e aí eles sentavam e ficavam, ai, porque tu lembra aquela vez que a gente foi pra França, porque eu não sei o quê. Tu já foi pra França? Não, nunca fui. Ah, mas não sei o que, porque dos Estados Unidos. Tu já foi para os Estados Unidos? Não. E aí eles só ah, tá. E aí todo mundo, quando minimamente eles tentavam me colocar no assunto, era, mas tu já foi pra lá? Ah, mas tu já foi pra tal lugar? Ah, mas e aí eu tinha só que ficar falando, tipo, não, eu não toco nada, eu não sei tocar nem violão, eu não sei ler partitura, eu não entendo nada do trabalho dele, e eu também não saí do Brasil. Vai, foi me criando assim um clima, sabe? Porque no relacionamento anterior que eu tinha tido, os amigos do meu namorado eram todos pessoas muito normais. E eles também não tinham saído do Brasil, eles também não tocavam nada, então eu meio que me sentia abraçada. Só que depois nesse relacionamento, que durou uns 5 anos, que foi bastante tempo,
Eu me sentia assim constantemente. E aí ele tinha uma melhor amiga que tocava vários instrumentos e que ela era adventista de berço e que já tinha viajado o mundo. E aí eu ficava, sabe, tipo, tá autoestima no pé e eu não sabia nomear. Eu acho que era uma época em que de repente tinha aquela arrogância juvenil, sabe, que tu não quer falar o tanto que isso realmente pesava. E aí eu só conseguia falar que eu me sentia mal e que eu me sentia. Ah, um dia pegaram para Cristo, porque eu não tinha iPhone. E na época eu tinha o Android, que era tipo assim, o Samsung top igual o último iPhone, mas não, eles me pegavam pra tipo assim, foda-se, tá? Só tô falando que não tinha nem motivo pra me zoar. Não teria de jeito nenhum, mas nem pra eles deveria ter motivo. Porque eles começaram a pegar, nossa, mas tem Android? Nossa, que esquisito, por que que tu tem um Android? Nossa, que estranho. Então, tipo, eu era estranha que usava um Android e que não tinha ido pros Estados Unidos. E para muita gente isso pode parecer totalmente idiota, mas eu estava dentro de um ciclo de pessoas em que isso era muito importante. E meus pais, mesmo conforme eles foram melhorando de vida, eles não tinham isso de gastar, investir numa viagem. Meu pai prefere comprar um carro novo, ele prefere comprar uma casa, ele prefere, tipo assim, tudo bem, a situação realmente foi melhorando e piorando, né? Acho que quem tem família que tem alguma coisa por conta própria sabe que um mês tu tem alguma coisa, no próximo mês tu tá na merda, não tem dinheiro pra nada, sabe? Mas tinha toda essa instabilidade, eu cresci no meio dessa instabilidade e meu pai realmente nunca valorizou isso. E quem sabe agora eu esteja começando a aprender a valorizar, e, né? Mas o mais longe que eu fui foi não, eu fui pro México. Eu fui pro México numa lua de mel. Mas assim, ó, e aí depois eu fui pro Chile. E aí eu fui pra Argentina e fui pro Uruguai. Dá pra contar, entendeu? Nos dedos, país que eu fui. E, tipo, tudo aqui perto. Eu nunca fui pra Europa, eu nunca fui para os Estados Unidos. E quem sabe isso um dia venha a se tornar realidade, mas hoje não é. E aí, quando eu entrei num outro relacionamento, namoradeira, né? Enfim, quando eu também já passei dos 30, 32, tá? Então, por isso que também tem algumas histórias pra contar. Mas aí, quando eu fui pra um outro relacionamento, e ele era um cara que já tinha viajado muito pra fora, que era muito estudioso, e que daí um dia apareceu na minha casa, que essa é uma outra história, só que isso dá um vídeo só pra ele, tá? Que gerou o fim da relação. Mas me apareceu uma guria que eu não lembro se ela tava vindo da Inglaterra, que ela tava fazendo não sei o quê em linguiça, eu não lembro direito. Sei que era uma daquelas pessoinhas, assim, que dá vontade de guardar no bolso, sabe? Tipo, nossa, super especiais, super inteligentes, e viajada, e morou fora, estudava fora. Bah, eu já tava me sentindo desse tamanho, assim. E o quanto eu não percebi que tudo que esse meu namorado falava me afetava, porque eu achava ele tão máximo. Achava, ainda acho, uma pessoa super inteligente, sabe? E aquilo ia me fazendo sentir desse tamanho e parecia que eu tinha que viver me defendendo. Eu cheguei a comentar num vídeo sobre ciúmes que eu tive certas reações que hoje eu vejo que eram ciúmes, que era uma vingança, mas pautada numa baixa autoestima. Se eu tivesse confiante com a pessoa que eu era, com a pessoa que eu sou, com as minhas experiências e com a minha história, o quanto as coisas teriam sido diferentes. Mas elas não foram porque eu tava me sentindo muito pequena perto daquela pessoa. E de repente eu não tenho entendido que várias histórias minhas desde criança, sabe, foram criando uma autoestima defasada. Ai, nada meus pais deixavam fazer. Eu lembro de um dia, porque para os meus pais eu só ia ter celular depois dos 15 anos. Não foi assim, eles me deram antes, mas tudo tinha idade na minha casa. Então, tu só pode pintar a unha com glitter, só de glitter, aos 12. Aos 13, tu pode usar um rosinha cintilante. Aos 15, tu já vai poder usar outras coisas. Tudo tinha regra, tudo tinha lei na minha casa. E aí, eu lembro que uma amiga minha, que era mais velha, ganhou um celular super bonito. E ela foi lá me mostrar: olha meu celular, como meu celular é legal. E eu fiquei super feliz por ela. E meus pais ficaram tipo. Aí ela tá falando que a Duda não tem. Tipo, porque tu não tem, né? Teus pais não deixam. E eu felizaça pela guria. Mas tinha tudo isso, assim, sabe? De que as pessoas podiam fazer coisas, as pessoas tinham outras oportunidades. Ela fazia aula de flauta. E eu acho que, de alguma forma, essas são coisas que eu fui aprendendo a nomear conforme eu fui ficando mais velha. De que, de repente, várias dessas pequenas coisas foram construindo uma autoestima meio errada. Meu nariz. Meu nariz não é meu, tá? Foi feito, porque era uma coisa que acabava com a minha autoestima. Eu tinha um nariz grande, meu cabelo era liso, aquele loiro até bem bonito. Quando eu fiz 11, 12 anos, meu cabelo do nada, tá?
Do nada, ele cacheou muito, ele ficou muito acinzentado, foi um boom de hormônio, me deixou toda desregulada, minha pele ficou cheia de acne, por isso que eu falo que ser feia na adolescência constrói caráter. Porque não que essas coisas em específico sozinhas fossem feias, mas é porque eu mudei muito de uma hora para outra. E aí minha pele encheu de acne, eu fiquei com o rosto muito oleoso. Aí, boca, né? Não tem, né? Minha mãe falava que minha boca, quando era pequenininha, parecia um botãozinho, de tão pequenininha. E aí, tipo, gente, eu me sentia já um horror. Aí meu peito não crescia. Aí o médico tentou me ajudar, colocou a pílula pra ver se eu desenvolvia. Não desenvolvi nada, entendeu? Isso aqui não é meu também. Então, é meu, né? É meu que foi pago, é meu. Mas assim, o quanto que, tudo bem, eu acho, não tô aqui falando que a autoestima a gente resolve com agulhada e a gente resolve com tá lá brigando com o cachorro que deve ter feito alguma porqueira. Mas autoestima a gente não resolve na mesa do cirurgião, a não ser que alguma coisa faça sentido pra ti. Então eu não quero falar só, ai, olha só como eu arrumei minha autoestima, só com terapia. Não, algumas coisas eu fiz. Mas essa autoestima, que pra mim ela é muito profunda, ela é do meu valor, ela é de uma coisa muito interna, o quanto eu tive que trabalhar isso anos na terapia, pra ainda hoje eu estar tendo insight. Depois de, tipo, 8 anos já, tipo, segundo profissional que eu tô fazendo um tratamento, né? O quanto isso me ajudou. E eu só queria trazer isso, o quanto que foi fundamental pra mim, sabe? E tendo insights até hoje do quanto a minha autoestima foi sendo construída e desconstruída de um jeito que tava meio escondido pra mim. Mas era isso. Se faz sentido tudo isso pra ti? Curte, deixa um comentário, se inscreve no canal. É isso.